A paz do Senhor, Igreja Veriana. E a paz do Senhor, você também que está acompanhando a transmissão do culto ao vivo. E para você que vai acompanhar a gravação da transmissão do culto. Muito obrigado a sua presença também. Eu espero que a palavra de hoje possa ajudar você na sua caminhada como cristão, como alguém que ama a Deus, como alguém que quer estar com o Eterno. Esse é o objetivo. Nós transmitimos o culto da nossa comunidade para que você que consegue desenvolver uma mensagem melhor do que eu, para você que consegue tocar algum instrumento melhor do que eu, para você que tem uma igreja melhor aparelhada que a nossa, possa tomar coragem e transmitir também o evangelho que é pregado na sua comunidade, tá bom? O evangelho que Jesus te confiou para que você tome coragem e anuncie o evangelho a toda criatura. Eu quero dizer para você que se o apóstolo Paulo tivesse vivo nessa época, se antes da internet ele já evangelizou o mundo todo da época dele, imagine ele com essas ferramentas que nós temos hoje. Então, não se acanhe, não tenha medo, vá para cima, porque tem gente com menos qualidade que a sua, com menos beleza do que a sua, fazendo o ID do Senhor. E a nossa história vai servir de, digamos assim, incentivo para que você possa progredir na fé também. Amém? Se não tinha ficado claro, Se não tinha ficado claro, esse é o nosso objetivo de transmitir o culto. Desde que Deus ordenou a gente para estar transmitindo o ambiente de culto criado pela comunidade veriana, que o objetivo é esse. O objetivo não é mostrar grandes músicos, o objetivo não é eu me amostrar, me tornar famoso, não. O objetivo não é que as irmãs aqui se amostrem ou qualquer coisa do tipo. Nós não temos talento musical, nós não temos talento, de dialética, nós não temos talento comportamental, nós somos apenas servos de Deus humildes e corajosos. E estamos aqui como luz para que você que está do outro lado, que está ferido com a religião, para você que está do outro lado, que combate a corrupção no meio da igreja, no meio de pessoas que se dizem evangélicas, e você é perseguido, você possa olhar e dizer, aquele pastor ali é muito mais perseguido do que eu. Aquelas verdades que aquele pastor está falando ali, com certeza traz muito mais desagrado do que eu. Então, sejamos nós perseguidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje é mês de julho, né? Hoje é 5 de julho, né? Hoje é 5 de julho e eu tenho uma notícia para dar para todos, antes da gente começar a adorar o nosso Deus. Mês que vem, na verdade, né? No finalzinho agora de julho, a gente faz um ano. Glória a Deus. Um ano de comunidade veriana. Oh, glória. Já parece que foi ontem, né? Mas no dia 14 de agosto de 2026 eu vou fazer um ano de pastor. Glória a Deus. Eu estava limpando a igreja quando eu bati o olho ali no certificado de formação pastoral. Quando eu bati o olho, eu digo, oxe, 14 de agosto é mês que vem. Então, mês que vem faz um ano que nós começamos esse trabalho, né? E a gente tem sido feliz adorando a Deus junto, graças a Deus, né? Nós conseguimos ser felizes, a gente conseguiu se manter, né, por um ano e vamos continuar nos mantendo por muitos mais longos anos, se assim o Senhor permitir. Amém? E hoje eu vou contar o meu testemunho no momento da pregação. A pregação hoje vai ser contando a minha história, né? Como eu estava quando Jesus me encontrou, como eu fui para a igreja, o que aconteceu comigo para eu querer ir para uma igreja e o que aconteceu comigo depois que eu cheguei lá. Eu fui bem recebido, eu fui maltratado, qual a visão que eu tinha de igreja, quais as dificuldades que eu enfrentei como novo convertido, qual a dificuldade que eu enfrentei como jovem. Tudo isso hoje você vai saber sem censura. Quero convidar
a minha mãe linda e maravilhosa para mim fazer essa oração inicial, para a gente começar a adorar Adonai, o nosso Salvador. Graça e paz a todos. Amém. Que o Santo Espírito de Deus habite em cada lar neste momento, de quem está assistindo, quem vai assistir, e na nossa comunidade também. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, meu Pai, pelo dia de hoje, pela noite que tivemos, Senhor. Quero te agradecer, meu Deus, pela nossa comunidade, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui, Senhor, o Senhor tem trazido pessoas para assistir, para aprender mais de Ti, Senhor. Te agradeço, meu Deus, pela minha saúde, pela saúde do meu filho, da minha neta, da minha nora, dos meus parentes, pela saúde de vocês que estão aí do outro lado. Peço, Senhor, a Ti que nos conceda, meu Deus, paz, que nos conceda, meu Deus, saúde, que o Senhor, meu Deus, esteja presente em nossas vidas em cada segundo, porque precisamos de Ti, Senhor. Senhor, meu Deus, abençoa o povo de São Nicolau, abençoa cada pessoa que vai assistir ou está assistindo esta live. Abençoa, meu Deus, nossos parentes, nossos familiares, cada familiar dessa região, cada família, Senhor, de Salvador, cada família, meu Deus, de Feira de Santana, de Iju, de Candeal, de Serrinha, Santa Bárbara. Abençoa todos nós, meu Deus. Senhor, nós hoje vamos orar, te pedindo, Pai, que o Senhor ponha a mão neste El Ninho que já está acontecendo em alguns lugares, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, pois este lugar não vai suportar, meu Pai, este calor, esta falta de água, falta de alimento, como já está acontecendo em alguns lugares. Oh, meu Pai, nos proteja, nos livre deste mau momento, Senhor. Nos socorre, meu Pai. Em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, Pai. Nos livra deste fenômeno que está aparecendo aí. Oh, Pai, é isso que eu te peço neste dia, nesta manhã. Tem piedade de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Não é como os homens, não. Ele não é como os homens, não. Quando oras, Jesus ouve o teu clamor. Quando sofres, Jesus sente a tua dor. Quando precisas, Ele responde com muito amor. Não é como os homens, não. Ele não é como os homens, não. Quem é ele? O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Chame por ele. Jesus. O nome dele é Jesus. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo para abençoar alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo minhas falhas, meus defeitos, me curou, Jesus.
vida, Jesus estava. Quando ninguém tem tempo para abençoar o que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus estava. O único que, conhecendo os meus maus hábitos, ficou Jesus. O que seria de mim? Sente, sente, sente. 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 Glória a Deus. O que seria de nós, Senhor, sem a tua graça? Por isso, nessa manhã, nós decretamos aqui que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é bom, que só tu, Senhor, pode nos salvar. Nós não temos absolutamente nada para lhe dar, Senhor. Nós não temos absolutamente nada que seja de nós mesmos que a gente possa oferecer ao Senhor. Querido Deus, é por misericórdia que o Senhor recebe a nosso louvor. É por misericórdia que o Senhor estende as tuas mãos sobre nós e nos faz prosperar, nos faz sobreviver às nossas dores, os nossos furacões. Obrigado, Yahweh. Muito obrigado pela tua santa piedade, que é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado, Deus. Muito obrigado. E louvado seja o teu nome para todos sempre. Amém. Amém. Eu não mereço tanto amor. Ele nos ama. Eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou, meu rei E meu Senhor, sempre o adorarei com amor. o Filho do Homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Glória a Deus. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Jesus não nos libertou para nós vivermos para nós mesmos. Jesus quebrou o poder das trevas de sobre nós. Ele arrancou o domínio de Satanás de sobre nós, para que nós pudéssemos erguer louvores e exaltação ao nome dele, que antes nós não éramos capazes. Yeshua nos libertou, aleluia, da cachaça, da droga, nos libertou da depressão, para que a gente pudesse louvar e engrandecer, aleluia, ao nome dele. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Meus salve irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Como o louvor falou, a bondade de Deus, a gente tem que proclamar, né, a bondade de Deus. Então,
Vou proclamar a bondade de Deus agora. Amém. Glória a Deus. Amém. Eu já trabalhei hoje, né, de manhã cedo, saí para vender pão. E eu enfrentei Trabalhador. uma chuvinha, um chuvisco. Misericórdia, Jesus. E a venda estava terrível. Aí, como sempre, acredito que muitos já sabem, eu volto a repetir, a gente anda sempre em guerra, porque a nossa carne ela sempre tende para o mal. Então a gente tende a ter pensamentos ruins. Verdade. E nesse momento, obviamente, eu tive um pensamento ruim, me entristeci de achar que não ia conseguir vender. Só que aí, quando eu me peguei tendo esse pensamento ruim, eu mesmo logo me repreendi, né? Porque o Espírito Santo, ele vem e nos lembra. E aí, eu mesmo me repreendi, eu falei, não, desde quando eu comecei, eu sempre me entreguei nas mãos de Deus. As coisas é como Ele quer. Uns tempos atrás eu mesmo orei pedindo para Ele chuva, porque eu vi os pastos secos, vi o povo sofrendo gado. E está na época de chuva. Vários motivos, né? Disso está acontecendo. Só que infelizmente a carne ela sempre tende. Só que o que aconteceu? Eu me repreendi, é claro, o Espírito Santo me lembrou de que é tudo na mão dele. E a partir do momento que eu mudei esse pensamento, a venda começou a fluir. Glória a Deus. E aí eu consegui vender, graças a Deus. Ai, Deus. Por que a gente conta? Não é querendo se mostrar, se gabar, porque a gente sabe que não é da gente, como eu deixei claro, o Espírito Santo lembra. Porque nesse momento, gente, tem momento, vai ter sempre esses momentos de ataque. Todo cristão sabe disso. E tem esse conflito interno. Então vai ter o pensamento, já foi falado aqui. Vai ter uma coisa sem querer interromper, mas já interromper? Sim. Se tu não muda o pensamento lá, você não ia vender nada. Isso. Se não mudasse, não ia vender nada. Isso. E aí o que aconteceu? Sempre vai ter esses pensamentos. Agora a gente vem aprendendo a lidar, porque sempre eu trago também, né, que vem pensamento ruim. É normal. É uma guerra, é uma luta interna. Tem a luta externa, que são os principados e potestades, mas também tem a luta E interna. é bom o pessoal Né? saber que quem está aqui na frente não é perfeito, não é santo. Exatamente. Tem nossas vidas. E o objetivo de trazer isso é para vocês verem a vida do cristão e achar que a gente tem uma vida fácil. Não, tem dificuldade. É igualzinho a você. É interessante a gente lembrar. Rapaz, que eu não pulo certo. A gente lembrar que a tendência, a diferença da gente para os demais é que a gente passou a ter a consciência do mal. E a gente, logo tendo a consciência, a gente pode lutar, enfrentar esse mal. Com a ajuda do Espírito Santo, ele nos capacita, ele nos ensina, ele faz a gente enxergar. A gente não enxerga porque somos melhores que ninguém, a gente não entende a palavra porque somos melhores. É o Espírito Santo que faz. Né? Por isso eu trouxe 1 Coríntios 13, 20, que diz assim, no versículo 2. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Saúde os irmãos que estão nos assistindo, aquele que vão, né, nos assistir também. Eu trouxe Salmos 33. Mas primeiro, voltando ao assunto, é o ninho, né? Aí o pessoal se pergunta assim, vocês são crentes, vocês vão orar e esse ninho vai se dissipar. É possível? É que nós temos fé. Porém, o Senhor disse, como já foi pregado no domingo passado, né? Que todos esses sinais, terremotos, tsunamis, têm que acontecer, porque são sinais da volta dele. Agora, o que a gente tem que se apegar é o seguinte, lá nas pragas lá do Egito, o povo de Deus estava lá junto com eles, o Egito. Afetou eles? Não afetou eles. Então, se nós, cristãos, você aí do outro lado que é cristão, você que é uma mulher temente a Deus, que é um homem temente a Deus, vamos orar, vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, porque Ele protege os seus. Eu trago para os irmãos Salmo 33, que diz assim, todos os que são corretos, alegre-se pelo que o Deus eterno tem feito. Aleluia! Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toque harpa em louvor ao Eterno.
Glória a Deus. Cantem louvores com instrumentos de cordas. Cantem a Deus uma nova canção de harpa e cantem bem alto. Louvado seja o nome do Senhor. As palavras do Eterno são verdadeiras. Tudo o que ele faz merece confiança. O Deus Eterno ama o que é certo e justo. A terra está cheia do seu amor. Por meio de sua palavra, o Deus Eterno fez os céus. Pela sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Deus juntou os mares num lugar só e guardou as águas profundas, que é a parte que minha filha gosta, num reservatório, que toda a terra tema ao Deus Eterno, que todos os habitantes do mundo temam, pois ele falou e o mundo foi criado. Ele ordenou e logo tudo apareceu. O Deus Eterno acaba com os planos das nações e não deixa que eles se realizem. Mas o Deus Eterno planeja e dura para sempre. E as suas decisões permanecem eternamente. Feliz a nação que tem como Deus o Eterno. Feliz o povo que Deus escolheu para ser dele. O Deus Eterno olha do céu e vê toda a humanidade. Do lugar onde mora, ele observa todos os que vivem na terra. É Deus quem forma os pensamentos deles e sabe tudo o que fazem. Aí eu peguei aqui essa versão aqui que eu gosto mais, diz assim: apesar da sua grande força, não pode livrar ninguém. Eis que os olhos do Senhor estão atentos aos que temem, aos que esperam na sua misericórdia, para livrá-los da morte e no tempo da fome preservar-lhes a vida. Glória a Deus. A nossa alma aguarda no Senhor. Ele é o nosso socorro e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porque temos depositado a nossa confiança em seu santo nome. Seja, Senhor, a tua misericórdia sobre nós, como em ti esperamos, né? É um clamor do salmista, está clamando a Deus, né? Colocando ele, exaltando ele, mostrando que tudo foi ele que criou. Então, se Deus tem poder sobre a natureza, sobre a terra, ele pode mudar todas as coisas, mas ele também pode manter os que são seus seguros. Então, confia no Senhor, se proteja, faça o que tiver que fazer para guardar sua família, faça, corra atrás de tanques, faça o que for necessário, mas oremos, porque o Senhor pode nos guardar, pode nos livrar, sim. Agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Tamo junto, meu povo. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando a transmissão do culto. Chegou o momento da palavra. Nesse momento eu quero que vocês abram em 2 Coríntios, para eu não me alongar na pregação. O neném vai gostar. 2 Coríntios. Tem algum corintiano aí do outro lado? Diz amém. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Eu vou contar meu testemunho hoje, como eu falei no início. Como que eu cheguei até aqui? Eu sei, se eu for falar tudo, vai levar umas 8 horas de relógio. Afinal de contas, 40 anos de vida. Então, eu não vou falar de tudo que eu vivi antes de Jesus. O testemunho de hoje é contando o que eu vivi, como eu estava, quando ele me encontrou, com que idade eu tinha, o que aconteceu, até chegar a determinado ponto para que vocês possam entender a comunidade bereana, que vai fazer 1 ano de existência mês que vem. Amém? 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, diz assim na minha Bíblia: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ponto. O que é que Paulo está estimulando a igreja a fazer? Refletir sobre sua jornada. Refletir, pensar, raciocinar, meditar, ponderar
sobre a sua caminhada e dizer assim: eu continuo na fé, eu continuo amando a Deus, eu estou na fé. O apóstolo, ele manda a igreja olhar para a própria vida e comparar com a Escritura, com a fé, para saber se aquela pessoa que é a si mesmo, né? Que o examinar aqui não é. Examine a vida do seu irmão e perceba se ele está na fé. O chamado é o quê? Examine a si mesmo. Não é examine, eu vou examinar a Elza se ela está na fé. Eu vou pegar a vida dela e botar na Escritura e ver se sobrevive. Não, é para você fazer isso com você. É você parar e dizer: eu vou pegar a minha crença. Eu vou pegar aquilo que eu ando falando para as pessoas na internet, aquilo que eu ando falando para as pessoas no dia a dia, e vou comparar com a Escritura e ver se sobrevive. Examine-se para saber se você ainda permanece na fé. Aí o apóstolo fala: ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já foram reprovados. Paulo deixa esse alerta, né? Se é que vocês não já são reprovados, Jesus habita em vocês. Aí vocês têm que olhar para a vida de vocês e saber se você está vivendo, né, com este Jesus que teoricamente está habitando em você. Se você é filho de Deus, ele habita. Que legal. É isso que Jesus está dizendo aqui, através do apóstolo Paulo. Examine a você mesmo. Examine sua história. Examine sua crença. Amém? Baseado no examine a si mesmo, como eu estava e quando foi que Jesus me chamou? Eu tinha 17 anos. Foi no ano de 2003. 2003. Nós estamos em 2026. Isso foi há 23 anos atrás. O cálculo está correto? Né? Se nós estamos em 2026 e Jesus me chamou quando eu estava com 17 anos em 2003, isso significa que eu tenho quanto tempo na fé? 23 anos. 23 anos. Há 23 anos, com 17 anos, como eu estava? Eu estava estudando num colégio chamado, como é o nome mesmo? Castelo Branco, lá em Piripiri, perto da URBS. E lá eu tinha alguns amigos, né, que gostavam de rock pesado. Né? Naquela época, eu ia para a escola, eu tinha uma corrente de cachorro, né? Aquelas correntes, tipo aquela corrente dali, ó. Só que eu pegava um cadeado, prendia e usava como se fosse uma corrente minha. Naquela época, eu pintava as unhas de preto. Naquela época, o meu cabelo estava grande. Não, eu já tinha cortado. Eu tinha pintado de vermelho, se não me falha a memória. Eu tinha cortado o cabelo. Meu cabelo era até o ombro, né? Eu tinha cortado ele e pintado de vermelho. Estava lá com o cabelo vermelho, com as unhas pretas, com a corrente daquela de grade ali, com cadeado aqui. Botava um spiker no braço. O que é um spiker? É aquela pulseira de roqueiro que tem um bocado de espinho. Andava loucão, jogando os braços, metido a brabo pra caramba, né? Naquela época eu ia para a escola com calça jeans toda lascada, com um coturno de policial, com a calça por dentro, tenebroso. Fumava uma carteira de cigarro por dia, 17 anos. Naquela época, né, de escola, eu com 17 anos, minha média era 0, às vezes 0,5, às vezes 1. Uma vez eu cheguei em casa com a minha média. Eu digo: e aí, coroa? Tá aqui minha média aqui, ó. Aí ela pegou, minha mãe pegou, olhou e chorou. Minha mãe segurou a minha média da escola, que era 0, em várias matérias 1, média. Não estou falando de nota de uma prova, é a média, 0, 1.
E minha mãe pegou aquele papel, chorou e disse: oh meu Deus, o que acontece com meu filho? Meu Deus, como eu queria que meu filho estudasse. O que é que você está fazendo da sua vida, David? Eu olhei, vi minha mãe chorando, me assustei, mas dei uma risada e disse: qual é, coroa? Fica tranquila, está tudo na paz. Aí saí, fui fumar um cigarro, fui à praia. E aquilo ficou na minha cabeça, porque eu fiz minha mãe chorar com a minha nota ruim de escola. Era assim. E eu era filho de pastor. Meu pai não morava com minha mãe. Meu pai morava no Rio de Janeiro. Construiu outra família lá, antes dele ser pastor, diga-se de passagem. Construiu outra família no Rio de Janeiro. Então, eu era um filho de pastor que não fui criado pelo meu pai, eu fui criado pela minha mãe e meus avós. Né? E o que acontece? Minha avó era testemunha de Jeová, e isso é muito importante no meu testemunho. Minha avó era testemunha de Jeová e me ensinava que todas as outras igrejas, inclusive a do meu pai, eram a Babilônia. Ensinava que Satanás estava enganando tudo quanto é crente. Minha avó colocou medo no meu coração de entrar em alguma igreja, porque lá era a igreja de Satanás. Só que quando meu pai vinha me ver, uma vez por ano, ele vinha, passava um mês lá em Piripiri, às vezes 15 dias das férias dele, eu tinha a oportunidade de estar com meu pai, muitas vezes eu dormia lá e tudo, meu pai me levava para a igreja, e eu ia com um medo. Eu dizia: meu Deus, se eu chegar na igreja aqui, se for mesmo do Satã, eu estou frio. Então, quando a gente cresce, dependendo do ambiente religioso que a gente crescer, a gente vai para perto de Jesus com muito trauma, com muito medo, com muita insegurança. Então, minha avó me ensinava que a igreja do meu pai era do diabo e a Babilônia era falsa e era inimigo de Deus. Eu olhava para o meu pai, eu via as boas obras dele. Eu olhava para a igreja que meu pai congregava, a igreja levava comida para os pobres, roupa para os pobres, pegava as pessoas que estavam drogadas, levava para o centro de recuperação, essas pessoas mudavam de vida, um monte de bandidos chegava lá, deixava de ser bandidos, se tornavam boas pessoas, e eu olhava para aquilo e dizia: não está batendo a conta. Que igreja do Satanás é essa que está transformando a vida de um monte de gente? E aí eu ficava com essa crise. Será que minha avó tem razão ou meu pai tem razão? E aí, com 17 anos, em meio a esta crise, eu tive um sonho, de quinta para sexta. E foi assim que Jesus me encontrou. Eu tive um sonho. Eu sonhei que Jesus voltava e eu ficava. Eu sonhei claramente, nitidamente, com o retorno de Jesus e eu ficando. E no meio do sonho, eu começava a correr e bola de luz vinha descendo do céu e pegando as pessoas, estourando as pessoas. E no meio daquilo, claro que a volta de Jesus não vai ser desse jeito, eu acho. E no meio daquilo tudo, daquele terror, eu ouvia uma bola de luz vindo na minha direção. Eu disse: pronto, Deus vai me estourar agora. Aí eu disse: eu não fiz nada por ele, eu não me aliei a ele, ele está certo. E eu aí no sonho dizia: Deus, tem misericórdia de mim, não me mata. Se o Senhor me desse a oportunidade de eu me arrepender, se eu pudesse voltar no tempo, eu seria crente. E aquela bola de luz que estava vindo na minha direção se desviou e bateu numa árvore lá, se desfez. E eu olhei para o lado, descendo um monte de bola de luz e pegando as pessoas, estourando as pessoas, e um caos lá na Praça da Revolução de Piripiri. E eu olhei para tudo aquilo, teve uma menina que dizia assim: vem comigo que tem um prédio ali. A gente ia para o prédio, e para encurtar essa parte do meu sonho, que não é o objetivo entrar muito nesse tema, só estou falando porque Jesus tem os meios de chamar as pessoas. Quando eu entrei no prédio, deu tudo certo, a gente foi salvo. Eu fui aceito por Jesus, eu fui salvo. Quando eu acordei desse sonho, rapaz, as pernas tremendo, chorando, eu aí pulei da cama, peguei a Bíblia que está no colo de Elza, que ficava no chão do meu quarto, jogada, sem capa. Essa foi a primeira Bíblia que eu ganhei de presente, foi meu pai que me deu, tem a data aí, eu ganhei ela em 2001.
Meu pai me deu, eu peguei ela. Você vê como eu amava as coisas. Jogava lá no quarto, deixava lá. Foi um presente que meu pai me deu. Um presente inútil. Eu nem gostava de ler. Se fosse uma revista em quadril, eu acharia melhor. Peguei a Bíblia, joguei lá no chão. Ficava no chão. Toda acabada, sem capa. No dia que eu tive esse pesadelo, eu peguei a Bíblia, abri em qualquer lugar, eu acho que foi um salmo, li o salmo, rezei o Pai Nosso, que era a única coisa que eu sabia fazer, e no meio disso eu disse: Deus, se o Senhor me quiser, eu te quero. Se o Senhor quiser ter misericórdia de mim, eu quero o Senhor para eu não passar por aquilo que eu vi. Eu quero. Me aceite como seu servo, que eu quero muito estar com o Senhor, me aceite. Só que o que aconteceu? Chegou no domingo, né? Eu estou pulando um monte de parte aqui da história. Chegou no domingo, eu fui para a igreja, recebi Jesus como Senhor da minha vida. E aí, o que aconteceu comigo? Por que eu estou contando essa história? Porque tem pais que estão do outro lado, que às vezes, quando fala de Jesus, vê o filho rebelde, vê o filho sem querer ouvir. Ah, eu dei uma Bíblia de presente para o meu filho, está lá jogada no quarto. Comigo foi assim. Este humilde pastor que está falando com você nesse momento fez a mesma coisa. Eu peguei a Bíblia que meu pai me deu de presente, joguei lá. Eu era um jovem que era muito complicado. O meu testemunho antes de Jesus me encontrar, eu conto outro dia. Hoje o meu intuito é alcançar você que é jovem e que está tendo dificuldade dentro da sua comunidade. Você que é já adulto e está tendo dificuldade de caminhar com Jesus. Muitas vezes está confundindo Jesus com religiosidade. O que aconteceu comigo? E isso acontece com muita gente. Eu peço a você, jovem, você, pastor, que note os novos convertidos. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha a sensação, Eduardo, de que eu não pertencia àquele lugar. Eu tinha a sensação que aquele lugar não era para mim. Por quê? Porque na minha cabeça, as pessoas que estavam ali eram melhores do que eu. Não financeiramente, mas no sentido de eram pessoas boas. Eu não. Eu não era bom. Eu era uma pessoa horrorosa que já tinha xingado Deus, que já tinha jogado a Bíblia no chão. Eu era uma pessoa horrorosa que fumava, que bebia todos os dias. Eu era uma pessoa horrorosa que queria dar murro nos outros, que tinha reixa com os outros pelo lugar. Então, na minha cabeça, eu não merecia estar ali. E sabe como é que a igreja me tratou? No início, os mais velhos me abraçaram. Os jovens me contaram depois. Os jovens acharam que porque na escola dominical eu falava alguma coisa da Bíblia, e completamente errada, diga-se de passagem, eles achavam que eu tinha vindo de outra igreja. E o que é que eles fizeram comigo? Me deixou um pouco excluso, porque achavam que eu vim de outra igreja. Ficava um pouco assim, dei paz do Senhor, e tinha as panelinhas dele. E aí, gerou no meu coração que eu não mereço estar aqui, e essa galera sabe que eu não mereço estar aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer parte do grupo, eu vou tentar mudar o máximo que eu puder para ser aceito pelo grupo. E a igreja tinha uns jovens, não, que eram acolhedores, mas a maioria eram daquele tipo assim, se você vir, a gente te abraça, se você não encostar, fica aí mesmo que tá tudo bem. Tá ligado? Era assim, tinha umas panelinhas. Né? E isso é normal, acontece em muitas comunidades. Mas o pastor e o líder de jovem tem que notar essas panelinhas e dissolver. E vocês que estão na frente dos trabalhos do Senhor precisam entender que às vezes aquele cara que fica no canto, que não quer se aproximar de vocês, do grupo ou de alguma coisa, não é que ele é metido como muita gente achava de mim. Muitos jovens não se aproximavam de mim também porque achavam que eu era metido, porque eu ficava no menino. David, tá ruim. Eu achava que eu não pertencia àquele lugar. E ainda tinha a crise teológica de será que esse lugar é de Deus ou não? As pessoas achavam que eu tinha vindo de outro lugar. Eu não achava que eu pertencia àquele lugar. E ainda estava com dúvida
né, se Deus me queria ou não e se eu estava servindo ao Deus verdadeiro ou não. Só que tinha uma coisa que eu não duvidava, que Deus me batizaria com o Espírito Santo. Eu dizia, se isso é real, ele pode. Se ele pode, eu vou esperar. E eu esperava. Todo dia que eu estava para dormir, eu dizia, Senhor, me batiza com o Espírito Santo em nome de Jesus. Amém. E aí ficava, né? Aí eu, não foi hoje. E ia dormir. E fiquei assim, com 1 mês e alguns dias de crente. Com 1 mês e alguns dias de crente. Um belo de um dia eu fui dizer, Senhor, me batiza com o Espírito Santo em nome de Jesus, amém. Só que eu estava cansado. Eu tinha vindo da escola, tinha passado na igreja, estava cansadão, aí peguei, deitei. Quando eu deitei, eu senti o peito como se estivesse pegando fogo, como se tivesse pegado uma mão daquele sebo de carneiro, né? Que arde, né? Fica ardendo assim, aquele, parecendo um house, no meu peito. E de repente veio na minha boca um monte de língua que eu nunca vi na minha vida. E hoje eu entendo que as primeiras línguas que eu falava têm a ver com o aramaico, pois eu falei muito Maanaim e algumas palavras que hoje eu identifico como hebraico, mas na época eu achava muito parecido com tudo que eu falava, com tudo que os outros falavam. A primeira língua estranha que eu falei tinha Maanaim no meio. E outra, fui batizado com o Espírito Santo, fiquei com medo de falar em língua na frente dos irmãos, porque eu achava que eu seria censurado pela igreja. O que é que aconteceu no meio da jornada? A gente já vai terminar essa jornada para você entender. Eu vou terminar ela no meu 3º desvio. É rápido. Eu estou pulando um monte de coisa aqui. Nem sei se a história vai fazer sentido para você, devido ao tanto de detalhe que eu estou pulando. O que é que aconteceu? Eu fui batizado com o Espírito Santo. Tinha medo de falar em língua. Aí eu vou falar com uma pessoa da igreja, né, sobre o batismo com o Espírito Santo, e eu estava com medo de dizer, olha, eu fui batizado com o Espírito Santo. Por quê? Essa pessoa falou comigo que já tinha 3 anos orando e não recebeu. E eu, 1 mês e alguns dias. Como é que você chega, Eduardo, com uma pessoa que disse que está orando há 3 anos? Fui batizado ontem com o Espírito Santo. Não dá. Aí eu digo, e agora? Eu vou falar com essa galera que eu fui batizado. Não vou. Vão dizer que eu estou inventando, vão dizer um bocado de coisa. Não vou ficar na minha. Mas aí cheguei para o irmão e falei, irmão, como é que a gente sabe que foi batizado com o Espírito Santo? Pode Satanás nos enganar? A pior pergunta que eu fiz na minha vida. Satanás pode enganar alguém que está buscando o batismo com o Espírito Santo? O irmão vira e diz, pode. Satanás também fala em língua. E pode ser que ele bote uma língua na sua boca para você falar. Por isso, cuidado. Menino. Pense que alguém que já veio dos testemunhos de Jeová, que estava em crise de identidade, em crise de aceitação para o lugar, ouvir um irmão largar uma dessa, fez o quê? Deus, e agora? É o Senhor mesmo que eu estou falando língua aqui ou é o cão na minha boca? Tinha 1 mês de crente, gente. Não sabia nada do Evangelho. Não sabia nada do Evangelho. E agora, Deus, é o Senhor mesmo? É o quê? O que é que está acontecendo aqui? Um outro detalhe. Eu só vim participar do discipulado depois que eu me batizei. Antes de eu me batizar, não tinha passado por discipulado nenhum. Diferente da nossa comunidade, que eu só batizo depois que fizer o discipulado. Sem discipulado eu não batizo ninguém. Por quê? Para não ter as crises de fé que eu tive. O que é que aconteceu? Senhor, se és tu mesmo, me dá sinal. Se és tu mesmo, me dá sinal. E aí, o que eu aprendi? Né? Eu, no meio dessa crise existencial aí, eu conheci uns irmãos da Deus é Amor. E aí, esses irmãos da Deus é Amor, né, eram muito fanáticos, muito religioso, mais religioso do que a igreja que eu congregava. Se eu disser para vocês que eu aprendi a ser religioso e ao extremo na Assembleia de Deus de Coutos, eu estou mentindo.
Não foi. Foi com os irmãos da Deus é Amor. Que eu acabei me aproximando por quê? Porque eu me aproximei dos irmãos da Deus é Amor. Eu tinha crise de se eu pertencia àquele lugar. Alguns irmãos achavam que eu tinha vindo de outra igreja, então me deixava meio que de canto, né? Eu estava com crise de se Deus estava me vendo ou não. Aí eu estou indo para a escola, vem um irmão, começa a falar em língua no meio da rua, bate no meu ombro e falou mesmo. Olha, o Senhor manda lhe dizer que você é dele e que você está no caminho certo. Rapaz, exatamente na hora em que eu estava descendo para a escola e dizendo, Senhor, tu és comigo mesmo. Deus, eu estou tão desanimado. Eu acho que o Senhor não é comigo. Aí vem o cara, bate nas minhas costas. Eu não estava falando, não, estava na minha mente. O cara bate nas minhas costas, fala em língua e diz, ó, Deus manda lhe dizer que Ele é contigo, Ele está com você. Você está no caminho certo. Não é para você temer, não. Rapaz, aquilo ali foi uma injeção de ânimo para mim. Que eu falei em língua logo na rua também. Perdi o medo. Falei em língua na rua, ele falou também. Aí já agarrou na minha mão, aleluia, glória a Deus. E eu me senti o quê? Acolhido. Eu disse, olha, parece que eu pertenço a algum lugar. Parece que eu pertenço a alguém. Esse irmão olhou para mim, começou a colar comigo, começou a querer andar junto comigo. A sala dele era 3 quartos depois da minha. Terminava a aula dele, ele já passava lá. E aí, varão, vai subir? Eu digo, rapaz, é distante, eu lhe espero. Aí, quando pensar que não, a gente começou a andar junto. Aí, eu tinha um relógio, que na época eu tinha pagado 50 conto, um relógio bonito, retalho. Aí, esse irmão era religioso pra caramba. Mas, de vez em quando, Deus usava ele. E, de vez em quando, na maioria das vezes, era tudo coisa na cabeça dele. Ele era usado por Deus de vez em quando. E, de vez em quando, ele largava cada profecia esquisita. Aí ele veio, chegou assim, e falou para mim, varão, eu tenho uma coisa para lhe falar. Eu digo o quê? Você precisa se aprumar. Tem que ser mais simples. Você quer ser usado por Deus? Você quer que Deus te use em profecia, em visão e sonho? Eu digo, quero. Ele, pronto. Você vai parar de andar de bermuda. Você pega esse seu relógio aí, caro, e joga de canto, porque Jesus é simples. Olha o meu aqui, de R$1,99. Eu digo, pô, é mesmo? Peguei meu relógio caro, joguei no canto. Minha mãe queria comprar roupa social bonita para mim. Eu digo, não, eu quero as mais pobres. Quero camisa fuleira. Lembra, mãe? Eu lembro. Aí eu peguei e comecei a mudar minhas vestes. Andar de calça social e havaiana. E camisa parecendo essa aqui. Durante o dia, o sol quente lascando. E eu todo de havaiana e social, subindo e descendo com esses irmãos. Esses irmãos religiosos. Eu não vou falar o nome deles aqui não, porque pode dar zebra, né? Um até parente de vocês, né? Como que eu vivia nessa época aqui? Eu ia para o monte quase toda sexta-feira, andando de Alto de Coutos à base naval. E às vezes a gente ia de bicicleta. Para quê? Para fazer sacrifício. Sabe, para quem é daqui da região, sabe qual é a distância de onde eu morava para a base naval? Vou dar um exemplo aqui. A gente andava como daqui para o Mandacaru, toda sexta-feira. Como daqui para o Mandacaru. Quando chegava lá, tinha o quê? Um monte, meu irmão. Uma montanhazinha. Para subir a montanha, para lá em cima, no topo, orar. Aí a gente chegava lá 11h40, meia-noite. Quando que voltava para casa? 5 da manhã. Ficava lá orando a noite toda em cima do monte, ó. O que é que aconteceu comigo? Eu dormia de calça social como essa aqui. Eu dormia com calça dessa. Eu dormia de camisa t-shirt, camisa de manga. Eu dormia de camisa. Quando eu tomava banho rápido, porque eu tinha medo de Jesus voltar. Porque esses religiosos me ensinaram diferente da comunidade que eu frequentava. Eu frequentava a Assembleia de Deus, era batizado na Assembleia de Deus, era membro da Assembleia de Deus, mas eu andava com esses religiosos. Então, foi quem me abraçou, quem me acolheu, quem estava perto de mim, quem parecia me entender. Então, eu fui abraçado por eles, eu comecei a andar com eles. Na comunidade que eu frequentava,
Quando a galera viu isso, fez o quê? Me abraçou? Não. Ó, mais distância ainda de mim. Quanto mais distância o pessoal botava de mim, mais eu me aproximava dos religiosos. Estou contando testemunho para você do outro lado abrir os olhos. Você que é pastor, você tem a obrigação de dissolver as panelinhas na tua igreja. E você tem a obrigação de observar o comportamento de cada jovem. Às vezes o jovem está indo mais para fora porque não está tendo apoio dentro. E às vezes ele não consegue ter apoio dentro porque ele pode ser como eu, que tinha problemas internos. Eu não estou pondo a culpa toda nos jovens da minha igreja da época, não. Não. Como eu estou falando desde o início. Tinha jovem que tentava se aproximar de mim, mas a maioria não. E a gente não pode ser hipócrita, a gente tem que falar a verdade. O que me fazia ficar um pouco afastado dos jovens da minha comunidade? Eu vou contar uma coisa para vocês. Desde criança, que eu sofria chacota, bullying. Como? Eu era da idade de Josué, eu tinha um cabelão grande, liso, parecendo um índio. Sabe como é que eu era tratado pelos outros jovens? Chamado de mulherzinha. Então eu sempre cresci num ambiente hostil. Eu tinha 5, 6 anos de idade, eu tinha um cabelão grande. Algumas pessoas me chamavam de Rambo. Outros que tinham inveja ou que gostavam de fazer maldade com os outros, me chamavam de mulherzinha. Então, na minha infância, eu tive que brigar com muita gente, sair no braço com muita gente por causa dessa questão do bullying. Eu sofria muito bullying na escola e fora da escola. Aí, o que acontece? Depois que eu cortei o cabelo, que eu comecei a me vestir de maneira assustadora, né? Hoje eu olho, eu dou risada de como eu vestia. Eu comecei também a sofrer bullying, mas um bullying mais retardado. Ninguém chegava para mim para estar dando muita ideia na minha cara, porque sabia das consequências. Porém, eu era muito escorado, né? Eu andava todo de preto, parecendo o sobrinho do Satanás, né? Parecendo que era membro da família Adams. Então, o resto da sociedade fazia o que comigo? Me deixava excluído. Então, quando eu cheguei na igreja, né, eu cheguei na igreja já com uma mentalidade sofrida, já com a alma arregaçada. E sabe o que é que eu vi no meio dos jovens? Bullying. Bullying. Dentro da igreja. Quando eu olhava para os jovens, tratando eles próprios, botando apelido, depreciando, sabe, eu olhei para aquilo e digo, eu não quero me aproximar muito disso, eu vou ficar daqui. Daqui é seguro. Aí os jovens mais calmos, mais tranquilos, eu me aproximava. E aí a gente trocava uma ideia e tal, ficava de boa, tranquilo. Mas a maioria, velho, gostava de bullying, botar apelidinho e tererê. E eu via eles tratando uns aos outros, eu digo, meu Deus do céu, ficar de parte. Eu já não me sinto parte do lugar. E ainda a galera tem esse tratamento de bullying, é terrível. Eu não me sentia muito à vontade. Já no meio dos religiosos, não tinha isso. No meio dos religiosos, ele dizia que botar apelido um no outro era pecado. O que é que eles faziam? Tratava bem uns aos outros. Então eu me senti mais acolhido pela religião do que no meio dos jovens da própria comunidade que eu congregava, por causa dessa questão do bullying. Então tem gente que está chegando na igreja que é mais fechado, porque ele já sofreu muito fora. Então, a pessoa que sofreu bastante fora, se chegar no nosso ambiente e ver no ambiente da igreja coisas parecidas com aquilo que sofria fora, ele não vai se sentir parte do lugar, ele não vai querer nem se aproximar direito, porque o risco dele se machucar é grande, como eu já fui muito machucado dentro de comunidades, né? Que eu não congreguei em uma igreja só, eu passei por 9. Para estar aqui hoje, eu passei por 9 igrejas. Tudo pela mesma razão. Aí, quando eu me misturei com os religiosos, eu era o que para muitas pessoas, hoje, né, é o sonho de muitos religiosos. O cara fariseu, mano. Fariseu terrível. Eu lia a Bíblia. Tinha vezes que eu li 15, 20 capítulos da Bíblia por dia. Nesse período. Aí, o que aconteceu? Um belo de um dia, meu pai chegou do Rio de Janeiro para me ver.
E aí me convidou para assistir o filme do Batman. Olha, Batman Begins. Eu, crentão, crente bigodinho de cobrador, ia assistir filme de Batman nenhum. Eu olhei para a cara do meu pai na época e disse: o senhor desviou. Meu pai, eu acho que é isso, rapaz. O senhor está desviado. O senhor está desviado. Me chamando para assistir filme do Batman. Vou orar pelo senhor. Crente não tem que assistir filme nenhum, não. Crente tem que orar, jejuar. Estou pensando que o senhor veio aqui para me pregar a palavra e me chamar para orar, para a gente ir no monte, para eu ver Deus usar. O senhor está me chamando para assistir filme do Batman? Meu pai deu risada na minha cara, como minha mãe está rindo. Meu pai riu e depois entendeu que eu estava passando pelo mesmo que ele passou. Se a gente não tomar cuidado, a gente chama religião de evangelho. O que é que meu pai fez? David, onde está escrito todas essas regras que você está seguindo e que quer que eu siga? Onde está escrito? Essa pergunta arrebentou minha vida religiosa. Porque meu pai, pastor, olhou para mim nos meus olhos, me segurou assim, ó. Filho, onde está escrito tudo isso que você está falando aí? Ó, Jesus te chamou para obedecer a palavra dele, não é a palavra do homem, não. Meu pai. Rapaz, aquilo ali me deu um susto. Eu digo: rapaz, como assim? Aí meu pai: eu estava lhe dizer mais. Daqui para frente, todas as vezes que alguém te ensinar uma coisa, você vai pegar e procurar na palavra. Você não já leu a Bíblia toda? Eu digo: já estou indo pela segunda vez. Estou na metade, ele pronto. É assim que eu gosto. Onde está escrito? Aquilo acabou minha religiosidade. Sabe por quê? Eu entrei em um processo de descontaminação. A primeira coisa que aconteceu, os religiosos que antes estavam me abraçando, me expurgou como filho do Satanás. Porque todas as vezes que eles vieram, olha, tem que fazer isso, eu digo: onde está escrito? Ah, você quer ser teólogo? Eu digo: não, eu quero saber onde está escrito, porque agora para mim importa o que Deus disse ou não. E começou uma desconstrução na minha vida. Eu comecei a perguntar para mim mesmo onde estava escrito que Jesus ia me deixar se eu tivesse pelado tomando banho. Onde estava escrito que eu tinha que andar de calça, que eu tinha que andar de bermuda, ou que eu não podia ter barba. Aonde estava escrito? Eu peguei uma lista de coisas que eu estava fazendo e pregando e dizendo para os outros fazer, uma lista, e botei do lado da Bíblia. Eduardo, o resultado é quem eu sou hoje. Aí começou um problema grave, porque eu desconstruí a religião em mim mesmo de uma maneira tão profunda que comecei a escandalizar agora os próprios jovens da minha igreja, que já não eram religiosos, está entendendo? Eles já viviam uma religiosidade tão tranquila, mas eu fui para um extremo tão profundo que comecei a escandalizar até a igreja que eu estava congregando. Pela misericórdia do Senhor, nesse momento de descontaminação, foi o momento que eu passei a falar mais. Foi o momento que eu passei a não estar nem aí. Quem quiser me aceitar, me aceite. E acabou. O que aconteceu? Ganhei o respeito dos jovens, a ponto de me tornar, por votação, líder de jovens da comunidade que eu congreguei. Pela misericórdia do Senhor, um dos melhores tempos da minha vida. Fiz grandes amizades lá na Assembleia de Deus de Alto de Coutos. Graças a Deus eu pude sair da comunidade com uma história completamente diferente da que comecei. Fui líder de jovens, na minha época eram uns 40 jovens mais ou menos, e quando eu saí, deixei os mesmos 40, se não tivermos colocado a mais. Quando eu saí da igreja, eu tinha deixado a igreja cheia, com os jovens cheios. A gente criou um programa de resgate, de ir na casa dos jovens que estavam desviados. Conseguimos trazer alguns de volta. A gente fez um trabalho muito bom nessa Assembleia de Deus. E o que acontece? Esse desconstrução da religião me trouxe que tipo de sentimento?
Eu fui enganado, né? A partir do momento que eu comecei a questionar a própria comunidade que eu estava, eu disse, não, isso aqui é engano, isso aqui não é Jesus, para mim não serve. Essa postura que hoje a gente tem aqui, bereano, de dizer, eu só aceito o que Jesus falou, eu só aceito o que Deus mandou, vem desse momento em que eu parei e digo, eu estou sendo enganado. Eu estou completamente sendo enganado. As pessoas estão me enganando, dizendo que está pregando o Evangelho. E é por causa disso que hoje a Igreja Bereana existe. Porque eu comecei a pegar tudo que me ensinava e botava do lado da Bíblia. E aí comecei a abandonar a linha teológica, comecei a abandonar usos e costumes, comecei a não me importar com o que o reino evangélico pensa, comecei a comparar o que todo mundo fala e faz com o que está na Escritura, e o resultado é a comunidade bereana. Pastor, por que você desviou 3 vezes? A primeira vez que eu desviei foi no ano de 2009. Desviei no ano de 2009 porque eu achava que Deus não me queria. Eu achava que o Eterno não estava nem me vendo. Eu estava vivendo muito caos na minha vida. E uma das razões de eu achar que Deus não me queria, que Deus era mau, sim, eu cheguei a pensar que Deus era mau, foi por causa de uma doutrina que eu aprendi dentro da primeira igreja que eu frequentei. Qual é a doutrina? E essa doutrina foi seguindo a mim até quando eu fui para a presbiteriana, lá que acabou. Se você tiver um pensamento ruim, ou se você xingar, ou se você olhar para uma mulher de uma maneira errada, no momento da volta de Jesus, você fica. Se você pecar, no momento que Jesus estiver voltando, não tem perdão para você. Cara, isso me fez torturar minha mente por anos. Por quê? Eu me acho um pouco inteligente. E eu olhava para tudo isso e eu dizia, ou Deus é mau, porque colocar sobre o pecador, olha, o pecador está caindo. Que é o pecador? A pessoa que comete pecado. Colocar sobre o pecador a responsabilidade de se manter puro para se salvar é algo maldoso. Se a salvação fosse baseada na gente estar perfeito na hora de Jesus voltar, ninguém vai ser salvo nunca. Porque toda hora a gente tem um pensamento maldoso, toda hora a gente tem um flash na mente de alguma coisa, uma falta de fé, como o Eduardo passou hoje, uma murmuração. Quer dizer, você tem uma vida diante de Deus, mas no momento que você teve um pensamento que não deveria, Jesus está voltando, você fica. Então eu achei Deus maldoso. E eu disse, nunca ninguém vai ser salvo. Vou para o mundo, já que eu vou para o inferno mesmo. Vou para o mundo. Essa foi a razão. Primeira vez que eu desviei. Segunda vez que eu desviei foi o quê? A mesma razão. A mesma razão. Eu só vim ouvir o Evangelho, gente, e um Evangelho que me trouxe paz em 2013. Eu passei 10 anos da minha vida sem ouvir o Evangelho. E é por isso que quando eu vou ministrar, eu passo quase 2 horas falando. Porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei. Detalhe, eu vivo em uma geração que não suporta mais ouvir 5 minutos de pregação. Essa geração da agora vai ser a geração que menos conhece o Evangelho. Essa geração da agora vai ser a geração que vai abraçar o anticristo e beijá-lo na boca. Essa geração agora é a geração dos últimos dias que não conhece nenhuma vírgula da Bíblia. Se você chega para o jovem da minha geração e perguntasse assim, os jovens menos espirituais da minha geração, e você dissesse, me cite 4 versículos bíblicos, todos, sem exceção, lhe citaria 5. Qualquer jovem da minha geração, os menos espirituais, os que você olhava na época e dizia, isso daqui não tá fuleiro. Se você perguntar,
Me cite 2, 3 doutrinas bíblicas e ali explanar de Gênesis à volta de Jesus. Todos, sem exceção. Hoje, se você chega para um jovem dessa geração e você pede, me cite 3 versículos bíblicos, não consegue citar 2. Não consegue. Porque a internet trouxe aquela ideia de pressa, de resposta rápida. E a galera está, digamos assim, se alienando do conhecimento. Queria eu que na época tivesse alguém que sentasse comigo por 5 horas de relógio para me explicar a fé. Eu tive 2 professores que sentavam comigo para me explicar a fé. Só que nunca foram capazes de me explicar a graça. Nunca. Sempre foi uma graça capenga. Uma graça desgraçada que dependia de que eu fizesse alguma coisa para ser salvo. Uma graça desgraçada que se eu, sabe, todos, o mesmo ensino, todos. Se Jesus estiver voltando, você tiver um pensamento ruim, se você cometer um pecado, você fica e ponto. Gente, isso é salvação pelas obras. Não existe isso na Escritura. Então eu desviei. E a terceira vez que eu desviei, já não foi mais por esse problema. Eu já tinha ouvido o Evangelho, mas aí eu tinha dúvida se Deus me queria. Se Ele queria a mim como pessoa. E quando o Senhor sanou essa dúvida minha, eu estou aqui. E hoje, pela misericórdia do Senhor, eu sou pastor. Essa foi a minha jornada. Com várias lacunas. Não estou contando tudo. Estou contando hoje o que eu acho que é importante para você que está do outro lado. É normal. Não deixe Jesus. E nem ache que a sua história com Deus acabou porque você está vivendo essas coisas erradas. Eu não me sinto parte do lugar que eu estou. Eu já passei por isso também. Tenha calma, tenha paciência. Deus vai te curar. E você, pastor, você líder, você que é senhor, senhora, você que hoje é um homem que está notando na sua comunidade coisas semelhantes ao que eu estou falando aqui, por favor, se aproxime dessas pessoas. Eu não era metido. Eu era alguém que tinha problemas emocionais, como ainda hoje eu sou. Eu sou um tipo de pessoa que eu dou risada para todo mundo, eu falo com todo mundo, eu trato todo mundo da melhor maneira possível, eu trato todo mundo bem, mas para eu me aproximar, meu irmão, e deixar você entrar na minha intimidade, aí é um problema. Não? É um problema. Por quê? Porque eu já passei por muita coisa, meu coração já foi machucado demais. Então eu não permito hoje que qualquer pessoa venha na minha intimidade. E a gente precisa entender que tem pessoas que estão chegando na comunidade que têm seus traumas, que têm suas agonias. A gente não pode olhar e dizer, aquilo ali é metido, aquela ali é metida, aquela dali veio de tal lugar, aquela dali acha isso, acha aquilo. Como é que você sabe que aquela pessoa se acha melhor que você? Se você não ir lá perguntar a ela, você se acha melhor que eu, você não vai fazer isso, né? Então a gente precisa parar de julgar uns aos outros e abraçar a verdade de Deus. Essa foi a palavra que o Senhor colocou na minha boca hoje para falar para você, que seja útil a cada um de vocês, que alerte cada um de vocês, tá bom? Assim como foi comigo, é com o filho de vocês e com a filha de vocês. E Deus não me achou perfeito, não. Deus me pegou no meio da lama. Hoje, o David que vocês vê hoje sem beber, não é o mesmo David que quando tinha 17 anos bebia todo dia. Todo dia. Todo dia. Hoje, o pastor que está aqui na frente de vocês que não fuma cigarro, não é o pastor, a pessoa que Deus encontrou com 17 anos de idade fumando uma carteira de cigarro por dia. Está entendendo? Eu dei uma história. Deus não me encontrou justo, não me encontrou puro, não. Ele me tornou o que hoje eu sou. Hoje muita gente me vê, mãe, falando contra a religiosidade e acha que eu sou, desde o início da minha fé, eu sempre fui o cara que anda de bermuda, que cria barba, ó. Não. Eu já fui mais religioso do que a maioria de vocês que estão do outro lado. Dormia de calça, acordava de calça. Só faltava construir uma
um cipó para ficar se batendo nas costas quando pensava o errado. E o principal, não era feliz. Sim. Nessa época que eu tive depressão, na época que eu comecei a andar com os religiosos e que eu era religioso ao extremo, nessa época eu tive depressão. Passei 15 dias trancado no quarto chorando. Passei tempos tendo crise. Minha mãe me pegou, me levou para a Ilha de Maré, que era o lugar mais decente que eu gostava. Cheguei lá e falei, o que é que eu estou fazendo aqui? Isso aqui é nada, isso não existe. Isso aqui, chorei lá, assim, sem razão nenhuma. Então, eu passei pela depressão. Eu entendo você, jovem, ou você adulto, que passa por depressão. Eu já passei, já tive. Hoje vocês olham para mim e me veem uma pessoa alegre, feliz, mas eu já tive depressão, cara. Já tive. Então, eu sei a dor que é, tá entendendo? E eu tive depressão, estava congregando em uma igreja na época que eu tive depressão, os irmãos me viam chorar no culto, achavam para lá que homem espiritual, e jovem espiritual chorando. Estava chorando de tristeza, cara. Como é que você está? Eu vou dizer que estou ruim? Não, a religião me ensinou a dizer que estou bem. A religião me ensinou naquela pregação de, como é o nome dele? De Eliseu, né? Que a mulher vem e diz, eu estou bem, tudo vai bem. A religião me ensinou a dizer que tudo ia bem de maneira hipócrita, mesmo quando eu estava na maior dor. Então eu estava sentindo dor na igreja, chorando de dor. Mas eu olhava para a cara das pessoas e dizia, tudo vai bem. Assim como eu era, tem muita gente. Então não coma esse cheiro de, tá tudo bem não, velho. Sente com a pessoa, não, vem cá, meu irmão, tá tudo bem mesmo.